jogando fora, como é o jogo de hoje contra o Brasil. Quer dizer, então, o que eu quero dizer? Não é também uma carne assada, como diz você, né? Muito pelo contrário, né? Com o Equador, o mesmo que conseguiu o Brasil, conseguiu o Paraguai. Perdia para a Colômbia 2-0, buscou empate. Contra a Bolívia, lá em Alto, empatou. E venceu os jogos em casa. Venceu a Argentina, venceu o Brasil, venceu o Uruguai. Ou seja, venceu, em tese, as seleções mais fortes, mais tradicionais do continente. É um momento muito bom. Um adversário que deve ser bem chato, um cenário diferente daquele que o Brasil teve contra o Equador, né? Então, vai ser um teste interessante. Agora, a grande questão é essa pressa, né? Alguém acha mesmo que o Brasil vai jogar pra caramba, vai dar um show de bola? Alguém acha mesmo isso? Na nossa enquete, do nada vai ser uma maravilha. apenas. Vai ser um show de bola do nada. Assim, em poucos dias o Ancelotti chegou lá e plim, aí o time joga por música, uma escalação nova, jogadores que treinaram poucas vezes. Claro que não vai ser um show de bola. Muito pouco provável que aconteça. Só sei lá, se o Paraguai entrar, se baratinar ali, tomar um gol, se confundir todo, o Brasil aproveitar, faz 2, 3, pode acontecer futebol, né? Mas a tendência não é essa. A tendência é ser um jogo duro. E se vencer, vencer por um gol, vencer apertado. A tendência acho que é essa. Não sei se você votou, mas se você tivesse votado, você estaria com a maioria, Mauro, aqui na nossa enquete. Contra o Paraguai, o Brasil do Ancelotti vai dar show e golear. Só 16% acha. Vencer apertado, 66%. Empatar outra, 11%. E perder, 6%. O Mauro falou, não vai dar show. A minha pergunta, Danilo, em algum momento esse time poderá dar show? Ou também não tem peças para fazer isso? Vai ser um time mais... Eu acho que com esse time, com esses jogadores, o Brasil pode ser competitivo e enfrentar qualquer seleção do mundo. Enfrentar significa não ser humilhado por ninguém, não ser humilhado por ninguém, né? Então, 2-1, 2-2, fez como foi com a Espanha no amistoso 3-3. Enfim, dá para ser um time competitivo que o Brasil tem talento. O Brasil tem jogadores bons. A gente está falando aqui de uma seleção que está recebendo o Rafinha de volta. Ainda tem a volta do Rodrigo, que está lesionada. Tem a possibilidade de você contar com o Endrick entre as opções aí, porque o Endrick está machucado também. Não é que vai ser titular, mas é uma boa opção de banco. E aí tem a questão do Ancelotti fazer os seus acertos, né? Encontrar os jogadores que podem agradar mais no esquema que ele imagina armar para o Brasil. Agora, dar show, sinceramente, eu não consigo ver essa seleção dando show. Acho que vai ser uma seleção muito competitiva, segura no aspecto defensivo, como a gente já pode falar que foi contra o Equador. Mesmo que tenha sido, como disse o Mauro, pouco treino, a gente já viu uma seleção que sofreu pouco. O Alisson não fez nenhuma defesa importante no jogo contra o Equador. Na era Dorival, a gente viu o Alisson trabalhando mais, ou quando foi Ederson, Bento, enfim, o goleiro que estava ali trabalhou mais, então acho que essa já foi a primeira grande mudança, até porque ele, como a gente viu, colocou 2 laterais para marcar, 3 volantes, os 2 zagueiros, que o Alexandre Ribeiro foi muito bem. Então acho que é uma seleção que dá pra gente imaginar muito competitiva e com muita vontade, como foi o Casemiro pegando o Bruno Guimarães no chão, levantando pela camisa, comemorando, dando peitada, peitando o árbitro, peitando o Alan Franco. Acho que isso a gente vai ver, uma seleção com brio, com vontade e bem competitiva, e isso em pouco tempo. Agora, dando show, acho que não. Bom, vai precisar de brio mesmo, porque, voltando ao Paraguai, como disse o Mauro, né, todos os empates que o Paraguai teve na era Alfaro foram fora de casa. O 0-0 contra o Uruguai fora de casa, 0-0 contra o Equador, 2-2 contra a Bolívia, 2-2 contra a Colômbia. E o Paraguai tem uma seleção que tem 7 jogadores que atuam aqui no Brasil. Gustavo Gomes, no Palmeiras, o Júnior Alonso, no Atlético Mineiro, o Bobadilla no São Paulo, o Matias Villaçante no Grêmio, o Rubens Lescano no Fluminense, o Ângel Romero no Corinthians e o Isidro Pita, aquele mesmo que joga no Red Bull. Ainda também já passaram pelo Brasil o goleiro Gatito Fernandes, né, jogou no Botafogo, o Balbuena jogou no Corinthians e o Galarza, que jogou no Vasco. E assim que o Paraguai pode chegar na sua Copa do Mundo. A última edição foi em 2010 na África do Sul. O Paraguai também está bem perto da classificação. Vamos colocar na tela a classificação das eliminatórias neste momento, como está. Argentina disparadaça em primeiro lugar, está ali com 34 pontos, já classificadíssima. O Equador é o segundo com 24, o Paraguai com 24, o Brasil com 22, né? O Brasil vencendo hoje, ele pode assumir a vice-liderança e também se classificar. O Uruguai tem 21, Colômbia 21. Venezuela, nesse momento, está na repescagem, tem 18, a Bolívia 14,
Peru e Chile com 11 e com 10, os últimos colocados. Depois dessa rodada, a gente tem mais só 2 jogos, né? Que são... Para o Brasil se classificar, ele precisa vencer o Paraguai e tem que contar com uma derrota da Venezuela para o Uruguai. O jogo é em Montevidéu. E o jogo entre Uruguai e Venezuela é mais cedo, então o Brasil já vai entrar em campo sabendo, né, o que precisa para conseguir a classificação. Olha os jogos das eliminatórias que acontecem nesse meio de semana. Às 5 horas da tarde tem Bolívia e Chile. Jogo duríssimo, hein? Os dois times aí muito mal. Bolívia ainda com alguma chance, o Chile péssima campanha. Tem Uruguai e Venezuela, jogo importante, né? A Venezuela buscando a repescagem, mas também pode apertar na classificação o Uruguai. Argentina e Colômbia. A Colômbia que vem muito mal, né? A Colômbia vem caindo de produção vertiginosamente. Brasil e Paraguai, como eu falei, e Peru e Equador. O Peru também faz péssima campanha, o Equador faz ótima campanha. E o Paraguai se classifica com empate no caso de vitória do Uruguai sobre a Venezuela. E o Equador também pode se garantir na Copa hoje. E na Ásia, a Austrália e a Arábia Saudita se enfrentam e os sauditas se classificam se golearem os australianos por 5 gols de diferença. Viu, o Danilo? Caso contrário, vão para a repescagem. Arnaldo, sobre show. Esse time é capaz de dar show? Algum dia? Não, no futebol não há mais espaço para show. Não fala isso. Né? Não tem, o esporte mudou, não tem essa. Qual time ou qual seleção dá show hoje? Nenhum. Né? As melhores seleções, a gente viu aí as finais das Nations League, ou a seleção da Argentina, que é uma das melhores, não dá show. Joga de uma forma coletiva, né, interessante, os principais times também. Eu acho que a seleção brasileira precisa atingir um mínimo sentido de equipe. Até hoje não aconteceu isso, desde a Copa do Mundo, né? Então, eu acho que não sou aquele a frase do Muricy que é show, o espetáculo vai ao teatro. Eu me contentaria com uma equipe com algum sentido de coletividade, como disse o Danilo e tudo mais, né? E acho que talvez a missão do Ancelotti sejam, na verdade, 2 missões nesse ano que falta para a Copa do Mundo. Dar esse sentido coletivo a um bando até pouco tempo, e alguns jogadores já falam até isso, eles evitam essa palavra, mas não conseguem fugir dessa definição. E a outra é fazer o milagre, entre aspas, com que esses jogadores que têm bom nível de atuação em seus times na Europa cheguem pelo menos próximos a esse nível de atuação na seleção brasileira. Isso já seria uma grande coisa, né? Então, quando a gente vê a primeira partida, Brasil e Equador, do Ancelotti, a pergunta que fica é: por que o Caicedo do Equador joga tão bem na seleção como joga no Chelsea? Por que o Pátio do Equador joga tão bem na seleção como joga no PSG? Por que o Hincapié do Equador joga tão bem na seleção como joga no futebol alemão? Essas perguntas têm que ser colocadas porque nós estamos, assim, surpresos, acho que são todos os que seguem a seleção brasileira, por que raios o jogador brasileiro de destaque na Europa, quando o assunto é seleção, eles ficam muito longe do nível de desempenho que eles têm nos seus clubes. Uma coisa pode estar ligada à outra. Já que o time é uma bagunça, é um bando, eles não conseguem desenvolver a sua potencialidade na seleção. A outra explicação talvez seja uma explicação emocional, que muita a gente viveu muito disso, né, Tironi, quando a gente era moleque, na fila da seleção brasileira, entre 70 e 94. Tinha jogador que chegava na hora da seleção e sentia, não conseguia desenvolver, sentia responsabilidade. Então, eu acho que esses aspectos é que terão que ser trabalhados nesse ano de trabalho. Imaginar que vão brotar novos jogadores talentosos brasileiros até lá, eu acho um pouco de presunção da nossa parte. É essa turma aí, né? Nós estamos discordando da escalação para o jogo do Paraguai,
temos alguns jogadores contundidos nessa lista, é fato, como o Rodrigo, por exemplo, jogadores importantes, mas não tem muito mais de onde tirar, não. Essa é a geração brasileira, né? E não é uma geração para show, Tironi, pode esquecer. Aquela do comercial lá do fornecedor de material esportivo no aeroporto, deu azar para todo mundo. Aquele time lá que daria show em 2006, ele não deu show e perdeu inapelavelmente. Então, para mim, estaria a contento um time que tivesse bom nível de atuação e em sentido de equipe, sentido coletivo, coisa que o Brasil não tem há muito tempo. Queria perguntar para vocês, Danilo e Mauro, por que, enfim, esses caras jogam menos na seleção, Mauro? Você tem alguma Para mim ideia? é muito óbvio, o time é uma zona. Porra, quem vai jogar bem no time bagunçado? O legado do Dorival Júnior. O time é uma bagunça, ninguém vai jogar bem. O goleiro pode jogar bem. O time vai ser atacado, o goleiro faz defesa, o goleiro joga bem. Os outros, pega o time do 7-1. Os caras eram ruins, aquela seleção de jogadores ruins. Não. Vários jogadores de sucesso internacional. O time era muito mal treinado, pessimamente treinado. Um desastre o trabalho do Scolari, com o senhor Parreira junto ali. Um horror. Aquele time era um bando, mal treinado, uma bagunça em todos os sentidos. Tomou aquele sacode, era para ter perdido para o Chile antes, ter sido eliminado pelo Chile do Sampaoli. Então, todo mundo joga mal. Aí você fala, o Fernandinho pegou essa peste de mau jogador na cabeça de muitos torcedores. O Fernandinho é um ótimo jogador, cara. O cara fez sucesso um tempão jogando com o técnico mais maluco, exigente, workaholic do mundo, que é o Guardiola. Ele é ruim? Ele é um jogador ruim. Mas naquele fuzuê que era aquele time, evidentemente todo mundo foi pro buraco. Eu acho que é isso. O Brasil não tem um time bem montado há muito tempo. O Equador, dentro do que é o futebol equatoriano, que é o futebol emergente, podemos dizer assim, é um time mais organizado, mais bem treinado, mais consistente. Tanto que faz uma campanha boa o tempo todo. Está sempre ali e perdeu pontos no tapetão. Era para estar mais ainda à frente em relação ao Brasil, né? Perdeu pontos por escalação regular de jogador. Aí os jogadores vão render mais. No dia que o Brasil tiver um time organizado, a tendência é que os jogadores cresçam de produção também. É natural, acho que uma coisa está ligada à outra. E essa questão de show, assim, ninguém monta um time para dar show. Tem que montar um time para vencer jogos, jogar bem e vencer. Esse é o objetivo, creio eu. Você quer jogar bem e vencer o jogo. O show é a consequência. Ele acontece. 7-1 não foi um show? Mas o Joaquim Low não montou a Alemanha. Vão dar um show do Brasil. Não, vão montar para ganhar a Copa do Mundo. O Brasil era uma carne assada ali. Opa, dei show. Brasil e Argentina. O Scaloni montou o time para dar show no Brasil, não, para ganhar do Brasil. O Brasil era uma bagunça danada, o Brasil do Dorival, meteu 4-1, poderia ser mais, deu show. Né? O Barcelona, a Espanha estava dando show na França, depois não foi tão show assim que terminou 5-4, mas estava 5-1 o jogo, estava dando show. Mas ele não montou, a Espanha não foi para cá, vamos dar show na França, vamos ganhar da França. Você monta o time para vencer. O show é uma consequência eventual. Então, quando se pede que a seleção brasileira dê show, eu acho extremamente arrogante essa postura. Como se o Brasil tivesse condições e obrigação de dar show. O Brasil não dá show. A Copa de 70, o Brasil deu show? O Brasil deu show, talvez na Itália, na final, que foi 4-1 e tal. As vitórias não são vitórias dando show. É 1-0 da Inglaterra, 3-2 na Romênia, né? Tem o jogo da Tchecoslováquia, que vira uma goleada, e o próprio jogo da Itália. A Itália na semifinal se mata com a Alemanha, aquele jogo maluco, né? Os jogadores saem extenuosos, o Brasil se aproveita muito bem disso, inclusive, no jogo decisivo. Mas mesmo você vai procurar aí, não vai encontrar. A própria Alemanha, campeã do mundo, deu show no Brasil. 1-0 na França, 1-0 na Argentina na final, na prorrogação. Jogos duros, jogos difíceis. Teve dificuldade com a Argélia, né? Não deu show. Deu show em uma ocasião. Deixa eu dar uma informação aqui. Na TV, aqui no UOL, agora você vai ficar com o interrogatório do Jair Bolsonaro lá no STF. Mas aqui o UOL News Esporte vai seguir no YouTube. Então vocês fiquem com a gente aqui. E na TV a gente vai para o interrogatório do Jair Bolsonaro lá no STF. Queria te ouvir sobre... Você fazer uma correção. Eu não falei que estava na texta ali, o Brasil é uma zona. Eu estou falando do time do Dorival, não desse atual, por favor. Não, o Brasil é uma zona, Mauro, o Brasil é uma... Não falei que o Brasil do Ancelotti é uma zona. Acabou de chegar o cara. Ótimo. A zona era o time anterior. Uma zona. Era uma zona. Agora não é nada. Agora é um time que está tentando se arrumar. O time que tomou de 4-1, aquilo não é uma bagunça. Sem dúvida. Aliás, até hoje, a gente não pode esquecer, o Dorival Júnior, aquela escalação... Foi um negócio assim que, quando teve as prévias, a gente ficou discutindo, não é possível que ele vai montar esse... Ele montou o time todo errado. Assim, se ofereceu, foi presa fácil. Eu imagino assim, o Scaloni, quando viu, é isso mesmo, que eles vêm assim. Putz,
Nossa, Vou os amassar. caras engoliram o Brasil ali. Assim, me pareceu tão ingênuo, assim, parece que não conhece o adversário. E outra coisa, o Alfaro considerado sósia do Dorival, né? Olha como são as coisas. O Dorival ganhou uma Libertadores, né? Sim. O Alfaro está no Huracan, está no Boca, nos últimos times dele, aí foi para o Equador, agora está no Paraguai. Os trabalhos que os caras fazem. Sim. O Alfaro era muito, muito elogiado pelo Tite, pela comissão deles. Eles fizeram vários jogos e o Tite não cansava de elogiar o Alfaro. Assim, você vê que esses técnicos argentinos, mesmo se saiu da primeiríssima prateleira, né? Porque seria o Simeone, né? E tal, seria talvez o Pochettino, que estava lá na Premier League há muito tempo. Consegue fazer bons trabalhos na América do Sul. Ninguém contrata, ninguém não. O Thiago do Botafogo, Thiago Nunes. Thiago né? Nunes. Esse ainda consegue. E o Paulo Autuori. Agora foi para a E o LDU, Paulo Autuori. o Paulo Autuori. São os caras que transitam nesse métier de clubes E sul-americanos. o Antônio Carlos. Né? O Antônio Carlos Zago também estava na Bolívia. A Bolívia. Exato. Sim. Mas são pouquíssimos que penetram nesse mercado de clubes, alguns grandes em seus países, outros clubes O próprio menores. Equador e é o tal. BKSS, né? Exato. Mas você vê, vira o mestre técnico argentino. Isso eu acho que diz muito também. Gente, o cara que ganhou a Libertadores, 2 Copas do Brasil, montou aquele time. Isso. E hoje treina no Corinthians. Assim, isso tem que se falar sobre isso. Nada contra a figura do Dorival Júnior, mas o trabalho foi horroroso. Sabe, horroroso. Completa aí sobre isso, essa história dos caras não jogarem. O Mauro deu um bom panorama. Não, então eu acho que O time aí... é uma zona, desculpa, era. Era. O Brasil. Agora não é nada. Agora. Não tem opinião formada, né? Eu acho que... Até corrigiram lá, Danilo. Mauro. Pronto, já tá.